Pessoal, para mim é um prazer, uma honra poder falar para vocês nessa tarde. Eu me chamo Suelen, falo aqui de São Paulo, estou próxima ao Colégio Adventista do NASP e a pessoa que está do meu lado vai se apresentar agora para vocês. Oi pessoal, boa tarde, eu me chamo Isadora e tenho 10 anos. A Isadora tem uma irmãzinha que se chama Luísa. A Luísa tem 5 anos. O meu esposo, pai das duas, querido companheiro, não está aqui agora, ele está viajando a trabalho e nós iremos vencer os desafios técnicos desse vídeo, né, Isadora? A falta de edição, enfim, nós vamos conseguir. E para iniciar, eu gostaria de agradecer a vocês, irmãos, pela oportunidade que vocês estão dando a mim e a Isadora de poder compartilhar das bênçãos que Deus derramou em nossas vidas nos últimos anos. Ao Moacir, a Evelyn, que nós guardamos no coração, temos um carinho enorme por vocês. Vocês participaram da nossa história, vocês fizeram parte, vocês compartilharam conosco dos momentos difíceis, de momentos felizes, e nós queremos agradecer a vocês por se deixarem usar pelo Espírito Santo, por difundirem, por propagarem essa mensagem às pessoas, né, de uma maneira toda especial. E eu gostaria de introduzir essa história falando que há mais ou menos 5 anos, eu e o André decidimos dar um pontapé inicial na mudança de estilo de vida. No que consiste essa mudança de estilo de vida? Nós decidimos ter hábitos melhores. Nós decidimos dormir em horários melhores, nós decidimos nos hidratar mais, nós decidimos praticar atividade física, nós decidimos nos alimentar melhor, ter mais momentos de comunhão, enfim, exigiu um esforço tremendo da nossa parte, e nós encaramos. Eu falei, bom, se você quer, eu te ajudo, eu vou cozinhar, eu vou te acompanhar, eu vou aprender coisas novas para que a gente consiga. Mas no mês de julho de 2016, nós estávamos passando por um momento bem conturbado, porque a Luísa tinha 1 ano e 6 meses, mais ou menos. 1 ano e 6 meses, 7 meses. 1 ano e 5, sei lá. Por aí. Nessa época, né? E ela tinha momentos de crises de choro que nós não sabíamos no que consistia, o que ela tinha. Como se ela estivesse vendo monstros. Pesadelos, enfim, coisas horríveis. E ela chorava, ela gritava, e em momentos assim, inesperados. Em um determinado dia, nós estávamos fazendo compras no supermercado e ela começou a ter crise. Ela começou a chorar desesperadamente, e a única coisa que acalmava ela era uma música específica de um grupo aqui da igreja do Capão, da igreja adventista do Capão Redondo, e ela ouvia essa música, ela ficava calma. Nesse momento, no momento dessa crise, dentro do supermercado, meu esposo saiu com ela, né, para acalmá-la de alguma maneira, porque estava muito ruim, a situação estava muito ruim, e eu fiquei sozinha no supermercado com a Isadora. A Isadora estava me empurrando o carrinho e nós estávamos conversando, quando de repente o carrinho parou e a Isadora deu de cara no carrinho. Aquela maçaneta, não sei se é maçaneta, a parte do carrinho que a gente empurra, né? Ela bateu com essa parte aqui do olho direito, a parte inferior do olho direito, né? Ficou vermelho. A parte é uma parte bem sensível, e ela bateu o rosto, e no momento a região não ficou afetada, não parecia que havia na verdade, parecia que não tinha batido. E nós fomos para casa, a Luísa se acalmou, nós chegamos em casa e seguimos com a rotina normal. No outro dia, a Isadora acordou para ir para a escola e o olho estava roxo. Na verdade, tinha um hematoma ao redor do olho. Nós achamos aquilo muito estranho, mas seguimos a vida. 1 semana depois, o hematoma continuava lá, e bem pior.
15 dias depois, o meu esposo começou a notar algumas manchas na perna. Como se fossem pequenos coágulos, né? E nós achamos muito estranho. Eu confesso que no primeiro momento eu olhei e eu falei, nossa, ela deve ter batido. Você não lembra, filha? Eu até perguntei pra você, né, filha? Você não lembra de ter batido e tudo? Ela tinha 6 anos na época. Ela não sentia dor. Ela não sentia dor e tudo mais. E ele resolveu, meu esposo resolveu marcar médico pra ela, porque achou aquilo muito estranho. Marcamos médico, fomos até a médica, ela examinou e falou, olha, realmente parece muito esquisito que ela tenha esses sintomas, ela esteja assim, o corpo dela esteja assim, mas eu não consigo dar diagnóstico nenhum, a gente precisa fazer um exame de sangue para comprovar o que ela tem. Só que naquele momento nós não sabíamos onde levá-la. E de repente eu lembrei do hospital que ela faria uma cirurgia, que ela precisava fazer uma cirurgia corretiva de hérnia, né? Que é uma cirurgia simples. Ela precisava fazer essa cirurgia e ela começou a fazer os exames pré-operatórios no Hospital Infantil Darcy Vargas, que fica aqui em São Paulo mesmo. Hospital público muito bom. E ela faria a cirurgia lá, acabou que ela fez os exames, mas acabou não fazendo a cirurgia. Fez a cirurgia em outro lugar. Mas nós ficamos com aquele hospital na cabeça, nós nos recordamos naquele momento, eu me recordei naquele momento. E eu perguntei para a médica se não havia possibilidade, se não tinha possibilidade de fazer o exame nesse hospital. E ela falou, uma ótima ideia, eu posso fazer um encaminhamento e vocês podem fazer o exame nesse hospital. Chegamos no hospital, fizemos o exame com uma certa dificuldade, porque a enfermeira não conseguia encontrar a veia, né? Não tinha acesso, não dava para fazer exame facilmente, teve bastante picada, né? Foi bastante difícil. Umas 3. E aí nós fizemos. Saímos de lá, fomos lanchar no shopping ali perto, tomar um suco, comer alguma coisa, enquanto o resultado saía. De repente, mais ou menos 2h30 depois, a assistente social do hospital liga, nós já estávamos a caminho, né, do hospital, estávamos voltando para o hospital para receber o resultado do exame, porque eles nos deram um prazo de mais ou menos 3 horas. E ela ligou perguntando onde nós estávamos. E eu falei que estávamos chegando lá, e ela disse, ok, vocês precisam vir até aqui porque a gente precisa conversar. Ali nós já sentimos que poderia ser algo sério. Quando nós chegamos ao hospital, o André ficou do lado de fora com a Luísa, que não podia entrar, porque era um bebê, e a Isadora entrou comigo. A médica perguntou se eu tinha noção do que estava acontecendo, do que poderia ser, e eu falei, não tenho. Ela falou, senta aí. A sua filha tem leucemia. No momento que eu ouvi isso, eu não quis acreditar. Mas eu não conseguia ver nada à minha volta. Eu lembro que eu sentei sim, porque eu fiquei pasma. Eu perdi a noção. Comecei a chorar. A Isadora tinha 6 anos na época e começou a chorar também e perguntava o que foi. Eu falei, filha, você tá doente. E a médica falou, olha, ela precisa ser internada na UTI imediatamente, porque os resultados não são nada bons. Ela vai ficar, no mínimo, 21 dias internada na UTI. Eu ouvi aquilo tudo e eu ficava pensando, pode até ser que hoje eu fale que, assim, depois de tudo que a gente passou, pode parecer um pouco de imaturidade, mas no momento eu perguntei para mim se eu tinha errado em alguma coisa, porque como mãe e como pai, eu imagino, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é onde foi que a gente errou para que ela tivesse chegado a esse ponto. Uma doença tão grave, algo tão sério, como foi que isso aconteceu e nós não vimos? Mas eu não tive tempo para chorar, né? Eu não tive tempo de chorar. Eu tinha que tomar uma atitude, tanto eu quanto o André. Eu tinha que levar a notícia para ele, dar a notícia para os familiares. A situação era muito grave, muito grave, muito grave. E nós tínhamos uma decisão a tomar.
ou nós continuávamos persistindo naquilo que nós acreditávamos, ou nós, por medo, por receio de estar errado, voltávamos a viver normalmente, como nós vivíamos antes. E naquela UTI, eu tomei a decisão falei, Senhor, eu sei que eu posso ter errado em algum momento, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero o Senhor. Eu quero que o Senhor esteja presente nessa jornada. Eu não sei o que vai ser, mas eu sei que se o Senhor estiver conosco, vai dar tudo certo. E eu só queria que a minha filha ficasse curada. Eu só queria que ela ficasse bem. Mas eu não sabia como fazer para que ela ficasse bem. Inicialmente, eu fiquei revezando, né? Eu fiquei na UTI, mas eu ficava em alguns momentos. No caso, à noite eu ficava com ela e durante o dia, a maior parte do tempo, ia em casa, tomava um banho e voltava para o hospital. Amamentava, porque na época eu amamentava a Luísa ainda, né? Era livre demanda, enfim, eu decidi amamentar por um longo período e eu amamentava ainda. Então eu saía para amamentar, voltava para o hospital para ficar com ela. E no terceiro dia de UTI, nós já tínhamos orado, as pessoas estavam orando, correntes de oração, as coisas acontecendo aqui fora, eu lá naquele quarto trancada com ela, porque quem conhece a rotina de UTI sabe o quanto ela é restrita. Eu busquei a Deus de uma maneira diferente, né? Eu fui um pouco mais incisiva do que o normal e eu pedi que Deus operasse milagre, porque eu não queria ver minha filha definhando, apesar de que clinicamente ela estava bem, mas os exames eram muito ruins, os resultados eram muito ruins. E eles começaram a dar medicação para ela, para que ela conseguisse colocar para fora todas aquelas células ruins. Sim. Quem conhece leucemia sabe que é uma multiplicação desordenada de células que não têm utilidade nenhuma e que vão ocupando espaço de células boas, como a hemoglobina, né, como os leucócitos, como os eritrócitos, né, como as plaquetas, e elas, no caso os blastos, estavam ocupando mais de 90% da corrente sanguínea dela, do sangue dela. E isso é desastroso, porque se ela caísse, batesse a cabeça ou batesse qualquer parte do corpo, né? Poderia ter uma hemorragia, ela poderia morrer e a gente não sabia que a causa, na verdade, era uma outra doença. Enfim, o quadro era horrível. Mas eu lembro que eles começaram a dar medicação para ela e eles tinham um medo. Eles sempre perguntavam pra gente: vocês têm noção do que a filha de vocês tem? Vocês têm noção da gravidade do problema dela? E a gente sempre falava sim, mas eu confiava em Deus e sabia que Deus ia operar um milagre, porque em um dos momentos de oração e de choro e de pranto, eu e o pai dela abrimos numa passagem, né, que está lá no livro de Isaías, no capítulo 44, e no verso 1. E do verso 1 em diante, Isaías fala de Deus, assim, de uma maneira espetacular. E eu vou ler um trechinho para vocês. Fala o seguinte: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Daquele dia em diante, eu tinha certeza de que ela não morreria. Eu só não sabia como ela sairia dali. Para resumir a história para vocês, eles deram um diagnóstico de leucemia gravíssima, em que ela ficaria internada no mínimo 21 dias. No terceiro dia de internação de UTI, nós estávamos numa corrente tão fervorosa de oração, nós estávamos tão convictos de que Deus operaria um milagre. E quem conhece o ambiente de UTI sabe a restrição que é. Eu lembro de ter me ajoelhado e ter falado com o pai dela antes de me ajoelhar e orar, e ter pedido para que todos orassem com fé, para que Deus operasse o milagre. E eu achava que o milagre seria operado de um dia para o outro. E
E eu lembro que eu orei ajoelhada, com medo que algum enfermeiro, algum profissional entrasse, e eu coloquei a mão sobre ela e pedi para que Deus operasse o milagre. E operasse o milagre especificamente em cada órgão, na medula, nos rins, porque eles temiam que ela tivesse uma falência renal, por conta da gravidade do problema. Como ela colocaria tantas células ruins para fora sem ter uma falência renal? E eu lembro que eles começaram a dar medicação para ela, e nesse dia a médica tinha ido lá e falado, olha, ela já começou a reagir bem, mas ela só sai daqui se ela tiver menos de 100 mil células ruins, né? Ela precisa ter menos de 100 mil, ela tá com mais de 200. E agora é o quê? 6 horas da tarde. Ela vai fazer o próximo exame 6 horas da manhã. Eu nunca vi ninguém conseguir cair tanto, diminuir tanto as células ruins em tão pouco tempo. E foi por conta disso, sim, que nós começamos a orar. E nós começamos a orar e pedir que Deus operasse o milagre. A Isadora estava em jejum na UTI, né? Porque como nós decidimos que a alimentação dela seria para curá-la, infelizmente o hospital não tinha recursos para manter a alimentação dela lá. Então, o que vinha para ela, na verdade, iria acabar desnutrindo mais do que nutrindo. E nós pedimos que não fosse nada, e ela começou a ser simplesmente hidratada e comia só aquilo que estava dentro dos padrões, daquilo que a gente conhecia como curativo, né? O mais natural possível, o menos refinado possível, nada com açúcar, nada com sal. Enfim, nós tomamos algumas medidas ali, imediatas, e eu lembro que nessa noite ela dormiu e eu fiquei orando. E eu nunca tinha conseguido dormir. E nessa noite eu adormeci na cadeira do lado dela. E eu tive paz pela primeira vez. Eu adormeci, eu acordei com ela me chamando para urinar. E eu tinha que medir a urina, porque tudo isso é contabilizado na UTI. Só que ela fez 600 ml, em torno de 500, 600 ml foi 500, 600 ou 600 ml de xixi. E isso foi durante 2, 3 vezes naquela noite. E ela suava muito. E eu falava, gente, tem que trocar a roupa de cama, porque ela tá suando demais. E as enfermeiras foram lá, trocaram a roupa de cama, e ela urinando e tudo mais. E quando essa tormenta passou, de ela dormir, acordar para urinar, dormir, acordar para urinar, ela conseguiu dormir. E quando ela dormiu, eles acordaram ela 6 horas da manhã, isso foi a madrugada inteira. Eles acordaram ela 6 horas da manhã para fazer o exame. Quando foi em torno de 7, 8 horas, eles começaram uma movimentação na UTI, que eu não entendia o que estava acontecendo. E eles chegaram com a notícia de que a Isadora sairia de lá. Eu falei, mas a Isadora vai para onde? A Isadora vai subir para o quarto. Eu falei, mas como assim? Peraí, o que está acontecendo? E aí eles falaram, não, a Isadora vai receber alta da UTI, porque as células dela estão em 40 mil. Eu falei, Senhor, o Senhor operou um milagre. E desde então, esse foi o primeiro milagre, dentre muitos, que Deus tem operado. Porque naquele momento eu pude sentir a mão de Deus, nitidamente eu pude sentir a mão de Deus fortemente atuando na vida dela. E de lá para cá nós enfrentamos várias batalhas. Os médicos não acreditavam eles chamam de terapia alternativa, nós chamamos de tratamento natural. E nós fomos levados à justiça por conta de eles acharem que a gente não queria fazer o tratamento, mas na verdade nós queríamos sim, só que nós queríamos ter um aporte muito maior de terapias para ajudá-la. E no caso, o que aconteceu foi o seguinte, eles levaram a gente foi até o conselho tutelar, os médicos não queriam, a água, por exemplo, que a gente queria dar para nossa filha, quem já conhece, né,
sabe, quem já conhece um pouco mais sobre terapias naturais, enfim, ele vai saber a questão do pH da água, o quanto isso é importante no tratamento de uma pessoa que está doente, com uma doença grave, até de uma pessoa que está saudável, ele vai saber da importância disso. E eles não deixavam, e a gente tinha muitos desafios lá dentro. Nós queríamos dar o melhor para ela. E nós fomos até o Conselho Tutelar, eles denunciaram, e falaram que se a gente não fizesse tratamento, nós poderíamos perder a guarda dela. Então nós fomos obrigados a fazer. Só que nós escolhemos permanecer fiéis aos princípios de saúde. Nós escolhemos nos manter firmes naquilo que a gente achava certo. Para resumir bem a história para vocês, porque já são mais de 20 minutos de vídeo, né, filha? Um mês depois, a Isadora começou a perder cabelo e nós queríamos muito proteger os órgãos dela, os órgãos vitais. Já que nós não podíamos evitar que o tratamento acontecesse, nós queríamos proteger para que os órgãos dela não fossem destruídos. Quem conhece quimioterapia, radioterapia, sabe como é difícil, como é ruim, como é danoso. Eu sei que em muitos casos pode até ser necessário, mas ela entrou em remissão, a doença foi embora 15 dias depois. Como alguém pode explicar que 15 dias depois uma criança está curada de um problema gravíssimo que os médicos deram, no mínimo, 21 dias de UTI? Isso, leucemia linfoblástica das células T. Como alguém explica? Teve uma médica que chegou pra gente e falou assim: minha querida, eu sou médica, mas eu estou aqui para tratar da sua filha. Eu não estou aqui para curá-la. Foi uma das médicas que ficaram assim na memória, porque ela falou: quem vai curar tua filha é Deus. O único que pode curar é Deus. Qual o nome dela? Não lembro o nome dela nesse momento. Mas é que são tantos profissionais que eu acabo não lembrando. Mas o que eu quero dizer para vocês foram 8 meses de quimioterapia e de radioterapia. Na verdade, ela fez radioterapia só no final. Não foram 8 meses de radioterapia. Foram 8 meses de quimioterapia indo para o hospital, tendo que vê-la passar por toda aquela dor. Momentos em que ela teve que fazer transfusão, teve alergia, teve crises. E em nenhum desses 8 meses eu lembro de a Isadora ter tido alguma intercorrência. E quando eu falo intercorrência, a Isadora ter que voltar ao hospital por conta de algum problema que ela teve, ou por uma gripe, ou por um resfriado, ou por qualquer problema. A imunidade dela estava destruída, porque a quimioterapia destrói o sistema imunológico. Mas ela não foi. Ela nunca foi. E eu acredito que foi Deus operando, principalmente através do que era feito em casa. Desde atitudes simples, como dormir no horário certo, respeitar o ciclo circadiano, noite e dia, até uma alimentação saudável. A Isadora comia muito mais do que hoje, até vegetais orgânicos, coisas sem agrotóxico, naturais. Nós não comemos carne, nós não servimos nada de origem animal. Teve uma época que nós éramos estritamente vegetarianos, assim. Não que hoje nós não sejamos, nós continuamos sendo, nós continuamos obedecendo aquilo que nós acreditamos, mas naquela época nós tínhamos o propósito de vê-la curada e sabíamos que o nosso esforço só poderia ser abençoado por Deus. Alimento nenhum tem o poder de curar por si. Deus colocou sim propriedades curativas em cada alimento, mas Ele é o único que atua através desse tratamento, é o único que atua através do que nós ingerimos. 8 meses depois, a Isadora acabou o tratamento. 1 ano e meio depois, a Isadora estava fora de tratamento. Ela já não tomava nem remédio via oral. A médica dela hoje tem um respeito enorme pela gente, porque eles falam: vocês falam a mesma língua. A Isadora é espetacular, ela é incrível. Ela se refere ao caso da Isadora como um caso totalmente incomum, porque ela nunca viu uma criança tão consciente daquilo que precisava ser feito.
E o que eu quero falar para vocês nessa tarde, já são aí mais de 24 minutos de vídeo, é que Deus, ele opera milagres a partir do momento em que nós escolhemos ficar do lado dele. Ele opera milagres através daquilo que ele criou. Ele usa diversos meios. Ele poderia sim ter tirado a Isadora do hospital. Ele poderia ter feito o cabelo dela crescer no outro dia, assim que caiu. Ele poderia ter curado imediatamente, tudo aquilo ter terminado ali. Mas o que eu acredito que Deus fez foi operar um milagre diário. Ele conseguiu, através de tudo que aconteceu, implantar no meu coração, no coração dela, no coração do pai, da irmãzinha, da nossa família, que o nosso corpo, ele precisa ser cuidado. O nosso corpo, a nossa vida é única. O nosso Deus, ele nos criou com funções perfeitas. Nós vivemos em harmonia. Nosso corpo trabalha harmoniosamente. E qualquer desequilíbrio pode causar uma doença. A gente não sabe o porquê disso ter acontecido. Mas hoje nós entendemos que isso teve um propósito. Deus operou um milagre na vida dela e o Moacir pôde compartilhar desse momento conosco. Foi dia 22 de novembro de 2018, né? Eu falo que é o segundo aniversário dela, porque ela faz aniversário dia 22 de outubro Ela nasceu em 22 de outubro de 2009, ela faz aniversário dia 22 de outubro, e ela agora teve alta no dia 22 de novembro de 2018. Então eu falo que são duas datas muito importantes pra gente. De cura, né? Porque os médicos, infelizmente a medicina, ela só acredita que uma pessoa está curada do câncer quando ela completa 5 anos sem nada, sem nenhuma recaída. E então nós podemos contar que desde agosto de 2016 a Isadora está curada da leucemia. E já se vão aí mais de 3 anos. E a cada mês, a cada retorno, ela já passa no hospital de 3 em 3 meses. Os médicos, ao invés de nos criticarem, hoje eles elogiam, hoje eles falam que todas as decisões que nós tomamos foi para o bem dela, né? Que nós temos harmonia entre a gente, que o fato de não comer determinados alimentos, principalmente alimentos de origem animal, né? É mais benéfico, que isso fez com que ela se restabelecesse ainda mais rápido. Mas o mais impressionante é eles verem que Deus atuou diretamente na vida dela. Deus operou um milagre, através dela, ela pode ser luz, ela pode ser uma influência na vida de outras pessoas. E falar disso para vocês agora é desafiador, porque nós sempre passamos por desafios, nós sempre passamos por dificuldades. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é que vocês não desistam na primeira dificuldade que aparecer. Nós enfrentamos uma dificuldade há mais de 3 anos. Nós temos enfrentado lutas diariamente. As tentações estão aí. A indústria alimentícia apela fortemente para que nós caiamos em tentação, para que nós comamos de 3 em 3 horas, para que nós para nós introduzirmos na nossa alimentação cada vez mais alimentos processados, industrializados. Mas o que eu quero dizer para vocês é que vocês cuidem do corpo que Deus criou, como que eu posso dizer? Desse organismo, desse ser humano, daquilo que você é. Porque nós não somos feitos só de órgãos, nós somos feitos de sentimentos, nós somos feitos de emoções. E eu peço que Deus abençoe. Eu oro para que Deus abençoe a vida de vocês, que Ele dê sabedoria, que Ele dê discernimento, para que vocês façam escolhas melhores, que a partir de hoje vocês se entreguem para que Ele cuide de vocês, para que Ele oriente as escolhas de vocês, porque foi isso que nós fizemos.
A Isadora está aqui como um exemplo, testemunho vivo de que Deus opera milagres hoje. E Ele vai continuar operando até o retorno, até o seu retorno a esse mundo. E Ele deixou essa mensagem pra gente. Ele disse que quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. E quando ele diz vida em abundância, é em meio a tantas dificuldades que eu acredito que é como se nós vivêssemos sim protegidos. Nós vivemos isolados e protegidos. E não é porque nós sofremos uma dificuldade com a doença que ele não nos protegeu. Na verdade, ele colocou a mão, ele não deixou que as coisas saíssem do controle. A Isadora poderia ter tido sim uma falência renal, ela poderia ter tido sim uma falência hepática, ela poderia ter tido problemas mentais, ela poderia ter ficado com várias sequelas. Mas ele colocou a mão em todos os momentos. E ele se mostrou fiel em todo instante, desde o início até aqui. Eu tenho certeza que ele vai ser fiel até o fim. E eu tenho certeza que ele vai ser fiel na sua vida também. Você quer falar alguma coisa, Isadora? Só quero agradecer e obrigada por ouvir esse testemunho. Ela quer agradecer e ela tá agradecendo, né, por poder contar o testemunho. E fiquem com Deus. Deixem que Deus direcione a vida de vocês. Que Ele cuide de vocês. Esse vídeo não teve cortes. Eu gostaria que tivesse, né, cortes e fosse editado e que a gente tivesse... Mas, enfim, que Ele possa abençoar a vida de vocês. Que nós possamos, de uma maneira simples, como foi aqui agora, ter colocado a mensagem como ela precisava chegar ao coração de vocês. Que Deus abençoe. Vem cá, Luísa, dá oi. Isso. Oi. Bom sábado para vocês. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Tchau. Tchau.